Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Cássia e eu tô aqui para resolver mais um exercício de mecânica geral. O livro que eu estou utilizando é Mecânica Vetorial para Engenheiros, dos autores Beer e Johnston, a nona edição. Eu decidi resolver esse exercício 2.39 porque ele é um pouquinho diferente dos exercícios que a gente vem resolvendo. Para conseguir resolver esse exercício, vocês vão ter que usar identidades trigonométricas. Inclusive, eu já deixei algumas coladas aqui e a gente vai usar uma ou duas dessas identidades aí. Eu tirei essas identidades trigonométricas desse site aqui, ó, educamaisbrasil.com.br. Inclusive, se vocês quiserem dar uma olhada nesse site, eu achei muito interessante, bem didático a forma que eles apresentam cada uma das identidades trigonométricas. Inclusive, vocês podem salvar esse site ou como formulário para uma consulta aí posterior até para outras matérias, tá? O exercício 2.39, ele diz o seguinte: para esse anel aqui, que a gente já resolveu lá no exercício 2.35, ele pede o valor desse ângulo alfa aqui para a força resultante ficar na vertical. O que isso quer dizer? Lá no exercício 2.35, o que a gente tinha de diferente, tá? Lá, o exercício dava o valor desse ângulo aqui e a gente tinha que descobrir a força resultante desse somatório de forças aqui. A gente tinha que pegar essa força de 100, essa força de 150, essa força de 200. A gente tinha que somar elas vetorialmente, né? O que isso quer dizer? Eu tenho que levar em consideração o ângulo que elas fazem com um dos meus dois eixos, ou o eixo X ou o eixo Y. Que eixo é esse? São os eixos que vão formar o nosso diagrama de corpo livre. A gente vai saber, a gente vai pegar um ponto aqui para analisar, que é o ponto de onde essas forças estão, que estão, né, na linha de ação dessas forças. E a gente vai desenhar um diagrama de corpo livre, que consiste em desenhar um eixo X, sendo que tudo que está apontando para a direita aqui é positivo, e tudo que está apontando para cima no eixo Y aqui é positivo, tá? E o nosso ponto aqui que a gente está analisando é o centro, é onde esses dois eixos estão se interceptando. Para somar vetorialmente, o que a gente tem que fazer? Essas forças elas estão fazendo um ângulo com um determinado eixo. A gente vai escolher aqui o eixo X. Vocês poderiam escolher o Y, mas eu vou escolher o X. A gente vai achar as projeções dessas forças ou as componentes, é a mesma coisa, de cada uma dessas forças ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Lembra que eu fiz isso lá com vocês? Então, cada uma dessas forças, por exemplo, essa de 100 vai ter uma componente ao longo de X, vai ter uma componente que vai ficar aqui, ó, em cima desse eixo X, e vai ter uma componente que vai ficar aqui em cima desse eixo Y. Eu vou fazer isso para todas as outras forças. Depois que depois que a gente fez isso, a gente pegou todas as forças que tinham ao longo de X e somou, e depois a gente pegou todas as forças que tinham ao longo de Y e somou. Esse somatório de forças ao longo dos eixos vai ser as componentes da minha força resultante. Depois, para achar a força resultante, eu apliquei Pitágoras e achei o valor dela em newtons. Aqui nessa questão não foi dado esse ângulo alfa, então a gente vai ter que descobrir, a gente vai ter que dar um valor para alfa. Para quê? Para a força resultante ficar na vertical. Isso quer dizer o quê? Que a minha força resultante, ela vai ter que ficar ao longo do meu eixo Y, ou apontando para cima ou apontando para baixo. Fazendo o exercício, a gente vai descobrir para onde que ela vai ficar apontando, ou se para cima ou para baixo. O que eu já posso pressupor aqui? Se a minha componente, se meu somatório de forças em Y tem que ser igual à minha resultante, né? Porque a minha resultante vai ficar em cima de Y. Colocando isso numa expressão matemática, se o meu somatório de forças em Y, sendo que é positivo, tudo que está apontando para cima, vai ser igual à minha força resultante, isso quer dizer que no meu somatório de forças em X, não pode ter nenhuma componente. A minha componente tem que ser zero. Se eu tivesse algum que fosse 1 newton aqui, que fosse, a minha força resultante ia ficar com essa inclinação. Ela não iria ficar na vertical. Então, o meu somatório de forças em X, tudo que eu tiver de componentes em X aqui tem que ser igual a zero. Então, a gente já vai partir desse pressuposto aqui. E agora, não te apavora, eu vou resolver esse exercício passo a passo com vocês, tá? Anota aí o passo a passo de como que vocês têm que resolver esse exercício. Eu vou dar uma leve limpada aqui e vou resolver ele do zero com vocês. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer quando vocês forem resolver um exercício de mecânica é definir que ponto que vocês estão analisando. Neste caso, vai ser esse ponto aqui, porque a linha de ação de cada uma dessas forças aqui estão se cruzando nesse ponto aqui.
tá? A segunda coisa que vocês vão fazer é desenhar o diagrama de corpo livre, que consiste em desenhar um eixo X, passando por esse ponto que a gente está analisando, sendo que tudo que estiver apontando para a direita nesse eixo X vai ser positivo, tudo que estiver apontando para a esquerda é negativo. Vocês vão desenhar o eixo Y, passando por esse ponto também, sendo que tudo que está apontando para cima nesse eixo Y é positivo, tudo que estiver apontando para baixo vai ser negativo. Após definir o ponto que vocês estão analisando e desenhar o diagrama de corpo livre, agora a gente vai achar as projeções ou componentes, é a mesma coisa, de cada uma dessas forças aqui ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y. Para fazer isso, eu não estou explicando a matéria aqui para vocês, né, gente? Eu não sou professora, eu sou aluna assim como vocês, isso aqui é uma monitoria. Eu vou passar para vocês um macete para quem ainda não sabe como fazer isso. Como usar seno, como usar cosseno, como achar as projeções. Vocês vão imaginar que tem uma lanterna, tá? Vocês vão usar o macete da lanterna. Imagina que essa flechinha aqui, laranja, seja uma lanterna. E que ela está apontando para a força que vocês estão analisando e para o eixo que vocês estão analisando. Vamos pensar primeiro só nessa força de 100 newtons aqui. Se eu apontasse essa lanterna para essa força de 100 newtons, como ficaria a sombra dela em cima do meu eixo X? Ficaria mais ou menos deste tamanho aqui, ó. Tá? Se eu tivesse uma lanterna apontando da direita para a esquerda, como ficaria a sombra dessa força de 100 newtons ao longo do meu eixo Y? Ficaria mais ou menos deste tamanho aqui, ó. Com isso, vocês vão saber se a componente ao longo do eixo X e se a componente ao longo do eixo Y vai ser positiva ou negativa de cada uma dessas forças. Aqui, por exemplo, a componente X da minha força de 100 newtons vai ser positiva porque está apontando para a direita no meu eixo X. A componente no eixo Y da minha força de 100 newtons vai ser negativa porque está apontando para baixo. E eu vou fazer isso para todas as outras forças. Vou pegar uma cor diferente aqui. A componente X dessa força de 150 newtons, ela vai ficar mais ou menos deste tamanho aqui, fazendo a mesma coisa da regrinha da lanterna. Imagina que eu tenho a lanterna apontando só para essa força de 150. A sombra dela vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui em X. Vai ser positiva essa componente porque está apontando para a direita. A componente Y vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Por quê? Porque tendo essa lanterna apontando para essa força de 150 newtons, a sombra dela ao longo de Y vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a força de 200 newtons aqui. Se eu tivesse a lanterna aqui apontando para ela e para o eixo Y, a sombra dela ficaria mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Leva a flecha junto. Se a flecha está desse lado aqui, vai ficar desse mesmo lado aqui. Se eu tivesse uma lanterna apontando da esquerda para a direita, a sombra dessa força de 200 newtons ficaria mais ou menos desse tamanho aqui, ó. Leva a flecha junto, lembra, ó, a flecha tá aqui, a flecha tá aqui. Se essa flechinha aqui, ó, tivesse apontando nesse sentido, eu levaria a flecha junto, essa força ficaria para cima e essa ficaria para cá, tá? Sempre leva a flecha junto. Então, o que eu já consegui descobrir aqui? Eu já sei, né, para onde que estão apontando as componentes de cada uma dessas forças e agora eu vou ignorar essas forças verdes aqui. Vou pensar só nas forças coloridas. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão somar tudo o que tem em cima do eixo X e tudo o que tem em cima do eixo Y, separadamente. Esse somatório de forças em X, vocês vão achar a componente X da força resultante de vocês. Fazendo somatório de forças em Y, vocês vão achar a componente Y da força resultante de vocês. Só que o que o problema diz para nós mesmo? Que a gente tem que descobrir o valor desse ângulo alfa aqui, que é igual aqui desses dois lados, para a força resultante ser aonde? Na vertical ou na horizontal. Essa força vai ter que ser aqui apontando para cima ou aqui apontando para baixo. O que isso quer dizer mesmo? Que eu não somando essas componentes em X, ela vai resultar em zero. Por quê? Porque a minha força resultante ela vai ser igual ao meu somatório de forças em Y, porque ela vai ficar em cima de Y. Colocando aqui para vocês em expressão matemática, o somatório de forças em Y, sendo que é positivo tudo que está apontando para cima, vai ser igual à componente RY da força resultante. Só que o exercício está dizendo que a força resultante tem que ser na vertical. Isso quer dizer que a componente Y vai ser a força resultante. Da mesma forma, deixa eu apagar aqui um pouquinho. Se a minha força resultante vai ser na vertical, isso quer dizer que eu não vou ter somando todas as forças que tem ao longo de X,
vai ser zero. Eu não vou ter uma componente da força resultante em x. Essa componente vai ser zero. Colocando isso em expressão matemática, o somatório de forças em x, sendo que é positivo tudo que está apontando para a direita, vai ser igual à componente Rx da força resultante. Só que essa componente tem que ser zero para a força resultante ser na vertical, tá? Por que isso? Eu vou fazer um esqueminha aqui para ver se vocês conseguem entender, porque ali tá meio bagunçado, tá? Se eu tiver aqui, ó, tem o diagrama de corpo livre, aqui tá meu eixo X, aqui tá meu eixo Y. Para minha força resultante ficar na vertical, aqui, ó, digamos que ela esteja apontando para baixo, poderia ser apontando para cima, ó, digamos que ela esteja aqui apontando para baixo, tá? Minha força resultante é essa aqui, ó, na vertical apontando para baixo. Eu não posso ter uma componente aqui em X, porque se eu tivesse 1 newton que fosse aqui de força, somando elas vetorialmente, a minha força resultante ficaria assim, ó, fazendo um determinado ângulo com o eixo. Da mesma forma, se não fosse apontando para baixo, aqui se fosse apontando a força resultante para cima, aqui, ó, e eu tivesse, sei lá, 1 newton de força para a esquerda, que fosse 1 newton negativo, do mesmo modo, se eu fosse somar elas vetorialmente, a minha força resultante ela teria uma determinada inclinação, ela não ficaria na vertical. Então, eu não posso ter essa componente horizontal aqui para minha força resultante ser na vertical. Essa componente aqui tem que ser igual a zero, tá? Então, ó, se a minha componente x for zero, a minha força resultante aqui ó, vai ficar na vertical, ou para cima ou para baixo. Isso a gente vai descobrir ainda, tá? Espero que vocês tenham entendido. O próximo passo agora é saber todas as forças que vão entrar nesse somatório de forças em x e somatório de forças em y. Eu vou começar pelo somatório de forças em x aqui. Eu vou pegar tudo que tem em cima do eixo x e eu vou somar. E eu sei que todo esse somatório aqui de forças ao longo do meu eixo x tem que ser igual a zero. O que entra nesse somatório de forças em x aqui? Vai entrar a componente x positiva dessa força de 100 newtons, então vai ser mais 100 cosseno de alfa. Por que cosseno? Para quem ainda não entendeu trigonometria, usa esse outro macete. Vocês vão multiplicar por cosseno a componente que estiver colada com o ângulo. Como assim? Eu vou esquematizar só a força de 100 newtons, tá? Aqui está a minha componente da minha positiva da minha força de 100 newtons ao longo do eixo x. Aqui está a minha componente negativa da minha força de 100 newtons ali ao longo do eixo y. E essa força, somando elas vetorialmente, elas vão resultar nessa força de 100 newtons aqui. Aqui tem um ângulo alfa. Qual das duas componentes, essa componente aqui vai ser 100 cosseno ou seno de alguma coisa, e essa componente aqui vai ser 100 cosseno ou seno de alguma coisa. Qual componente vocês vão multiplicar por cosseno? Vocês vão multiplicar por cosseno a componente que está colada com o ângulo. Como essa componente aqui está colada com o ângulo alfa, é ela que a gente vai multiplicar por cosseno. Então, vai ser 100 cosseno de alfa. Caso vocês não tivessem achado, caso vocês não tivessem que achar esse ângulo aqui, vocês tivessem um outro ângulo aqui, beta, essa componente x, ela não está colada com beta, o beta está colado com o y aqui, né? Está colado com essa componente aqui. Então, se eu fosse achar por beta, então seria 100 seno de beta. Das duas formas estão certas. Então, para vocês não se confundirem, pensa assim, ó, vou multiplicar por cosseno a componente que está colada com o ângulo que eu quero achar. Como vocês querem achar o ângulo alfa, é essa componente x que vocês vão multiplicar por cosseno de alfa, tá? Vou fazer isso agora para todas as forças ali. Vou só despoluir aqui um pouquinho. Então, por isso que eu peguei aqui, ó, 100 colado no alfa, então vai ser 100 cosseno de alfa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa para a força de 150 newtons, que ela vai entrar positiva, porque está apontando para a direita, e o ângulo que ela está fazendo com o eixo x é alfa mais 30, né? Alfa mais 30 aqui. Então, vai ser mais, porque está apontando para a direita, 150 vezes o cosseno de alfa mais 30. Certo? Agora, o que mais que entra nessa somatória de forças aqui? Vai entrar essa componente aqui da força de 200 negativa. Então, vai ser menos 200
vezes o cosseno de alfa, porque ó, ela está colada aqui, ó, a componente x que está colada no ângulo alfa, que é o ângulo que eu quero achar. Agora, eu vou montar a outra conta aqui. Vou montar a conta do somatório de forças em y e depois eu vou resolver tudo isso aqui. O que entra nesse somatório de forças em y? Vai entrar essa componente negativa da força de 100 newtons apontando para baixo, então vai ser negativa, menos 100. Se no somatório de forças em x eu multipliquei pelo cosseno, aqui em cima eu vou multiplicar pelo seno, seno de alfa, tá? Pensa assim, ó, outro macete. Se no somatório de forças em x eu multipliquei pelo cosseno, no somatório de forças em y eu vou multiplicar pelo seno, tá? Agora, o que mais entra aí nesse somatório de forças? Vai entrar essa componente aqui, ó. Opa! Essa componente aqui, apontando para baixo, da força de 150 newtons, negativa também. Então, vai ser menos 150. Se aqui eu multipliquei pelo cosseno, aqui vai ser seno de alfa mais 30 graus. E o que mais vai entrar? Essa outra componente aqui, também negativa, da minha força de 200 newtons. Então, vai ser menos 200 vezes, se aqui eu multipliquei pelo cosseno, aqui vai ser seno de alfa. Pronto, já montei minha continha. Ah, lembrando de igualar aqui, né? No caso, esse somatório de forças em y vai ser igual à minha força resultante, e aqui tem que ser igual a zero, certo? O que vai mudar aqui das outras questões que a gente vem resolvendo até agora e por que que eu escolhi resolver essa questão? Por causa dessa expressãozinha aqui e desta expressãozinha aqui. Porque a gente tem aqui o cosseno de um ângulo desconhecido mais um ângulo conhecido, e aqui a gente tem o seno de um ângulo desconhecido mais um ângulo conhecido. Eu poderia chamar o alfa de A, e poderia chamar o 30 graus aqui de B. Aqui é a mesma coisa, eu poderia chamar o alfa de A e chamar o 30 graus aqui de B. Depois de dar nome aos ângulos, vocês vão escolher ou essa expressão aqui, ou essa expressão aqui para resolver. Só que tem um jeito mais fácil de vocês escolherem. Por exemplo, vocês têm que contar o número de incógnitas que vocês têm em cada uma dessas expressões. Aqui, por exemplo, eu tenho o alfa que eu não conheço e tenho a força resultante que eu não conheço. E aqui eu só tenho o alfa que eu não conheço, porque a minha força resultante aqui, o meu somatório de forças em x, a minha componente x da força resultante vai ser zero, então eu só vou ficar com uma incógnita. Então vai ser mais fácil vocês começarem por aqui, tá? Sempre começa por onde tem menos incógnitas, porque daí aqui, ó, se vocês conseguirem definir o valor de alfa, descobrindo o alfa, vocês só substituem nessa expressão aqui, vocês já vão achar a força resultante direto, vocês não vão precisar usar duas vezes as relações trigonométricas. Eu vou fazer aqui agora passo a passo com vocês. Por exemplo, começando por aqui, tá? Eu tenho essa expressão cosseno de A mais B, que é cosseno de alfa mais 30 graus aqui. Eu chamei o alfa de A, chamei o 30 de B. Vou procurar lá nas minhas relações trigonométricas o que eu poderia substituir nessa expressão. Eu tenho aqui, ó, cosseno de A mais B, eu poderia substituir por essa expressão aqui, ó. Cosseno de A vezes cosseno de B, menos seno de A vezes seno de B. É isso que eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou desenvolver essa conta aqui, ó. Vai ficar mais 100 cosseno de alfa, mais 150, que multiplica o quê? Toda essa expressão aqui, ó. Cosseno de A, que vai ser o alfa aqui, vezes o cosseno de B, que vai ser o 30 graus, porque eu chamei o 30 graus de B, menos o seno de A, que é alfa, vezes o seno de B, que é 30 graus. Fecha parênteses, menos 200 cosseno de alfa igual a zero. Esse 100 cosseno de alfa menos esse 200 cosseno de alfa, os dois são cosseno de alfa, então eu posso fazer essa soma aqui direto, vai ficar menos 100, 100 menos 200 vai ficar menos 100, né? Menos 100 cosseno de alfa, mais 150 vezes cosseno de alfa vezes cosseno de 30, fazendo aí na calculadora, vai ficar 129,9 cosseno de alfa. Não esquece de fazer a distributiva, tá? Ó, a gente tem um menos aqui, então 150 vai multiplicar isso aqui e vai multiplicar isso aqui. Então, ó, 150 vezes cosseno de alfa vezes cosseno de 30 dá 129,9 cosseno de alfa.
Agora, fazendo a outra distributiva aqui, ó, 150 vezes menos seno de alfa vezes seno de 30, vai ficar menos 75 seno de alfa. Tudo isso igual a zero. Aqui eu tenho cosseno de alfa e aqui eu tenho cosseno de alfa, então eu posso desenvolver essa conta aqui também. Menos 100 mais 129,9 vai ficar 29,9 positivo cosseno de alfa, igual esse menos 75 seno de alfa, eu posso passar lá para o outro lado, ele vai ficar positivo, né? Então, igual 75 seno de alfa. Esse 75 eu posso passar para cá dividindo, e esse cosseno eu posso passar para cá dividindo também. Eu poderia deixar essa expressão assim, ó. 29,9 dividido por 75 é igual a seno de alfa dividido por cosseno de alfa. E segundo a trigonometria, eu sei que seno de alfa dividido por cosseno de alfa é igual a tangente de alfa. Essa expressão ficaria assim, ó, tangente de alfa igual a 29,9 dividido por 75. Isolando o alfa, né, vou isolar aqui, ó, isolando o alfa, quando eu passo a arctangente para cá, ela fica tangente na menos 1 aí na calculadora, ou arctangente de 29,9 dividido por 75. Fazendo aí na calculadora, eu vou achar que esse ângulo alfa é igual a 21,74 graus. Achei o ângulo alfa, que é uma das perguntas aqui que o exercício está pedindo, valor de alfa para a força resultante ser na vertical. Agora, vocês vão pegar esse ângulo alfa e vão substituir aqui nessa expressão. Então, vai ficar menos 100 vezes o seno de 21,74 graus, que é o nosso ângulo alfa ali que a gente achou, menos 150 vezes seno de 21,74 graus mais 30, menos 200 vezes o seno de 21,74 graus. Tudo isso vai ser igual à força resultante que vai ficar na vertical. Desenvolvendo toda essa conta aqui, eu vou achar que a minha força resultante vai ser igual a 228,9 newtons. E essa aqui é a minha resposta. Se vocês quiserem fazer a representação dessa resposta, vocês podem colocar ali em relação a que eixo que vocês estão estudando. E aqui, ó, a força resultante, o valor dela em newtons, que é 228,9 newtons. E fazer isso aqui, ó, que isso aqui representa o ângulo de 90 graus, tá? Isso quer dizer que a minha força resultante, ela tá ao longo do meu eixo Y e ela tá fazendo 90 graus com o eixo X aqui, que é o eixo que eu tô analisando, tá? Ou se vocês quiserem deixar em relação ao eixo Y, vocês podem colocar, só que ela tá para baixo aqui, ó. R igual a 228,9 newtons. Daí isso seria em relação ao eixo Y. Aí não coloca nada porque ela tá fazendo 0 graus com o eixo Y de vocês. Tanto faz, qualquer uma dessas formas aí tá certo. Certo, gente? É isso, espero que vocês tenham entendido. Não esquece de compartilhar com os coleguinhas, deixar um likezinho aqui, que vocês vão estar me ajudando bastante a desenvolver mais esse canal. Muito obrigada, um beijo, bons estudos. Tchau, tchau!